também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. E hoje nós temos um convidado especial, diferente do que vocês estão imaginando. Vamos saber hoje a história do Lucas. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. Tá, bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, tá, gente? Vocês me chamaram, o convite, eu adorei, tá? Então... É um prazer pra gente te receber. E o Lucas é diferente, gente, sabe por quê? Porque ele é um imigrante que nasceu aqui. Privilegiado. Como né, assim um Lucas? imigrante que nasceu aqui? Vamos entender essa história hoje, tá? que confusão, hein? E pra começar, pode começar aí desse início aí. Como que foi? Você nasceu aqui nos Estados Unidos? Em que cidade? Quantos anos você tem? De onde você é no Brasil? Conta um pouco desse início pra gente entender. Ok, então eu nasci em 4 de novembro de 2004, aqui em Newark. Aqui 2004 ele nasceu, Aham. meu Deus. Eu nasci aqui em New Jersey. E quando eu cresci aqui com a minha família daqui e a minha família, meu pai e minha mãe. Quando eu tive 3 anos a gente foi pro Brasil. Ah, então E com aí, 3 anos você voltou pro Brasil. Exatamente. Uhum. E aí, a partir dos 3 anos, eu só tive minha vida no Brasil. Cultura, língua. Então, eu sou praticamente brasileiro. 100% brasileiro. Eu sou 0,1. Aí eu sou americano. Porque realmente eu tenho cultura, eu sei tudo do Brasil. Então, eu sou brasileiro. E aonde você morava lá no Brasil? Eu morava em Goiânia, Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas e... Mineirinho. Quase não tem aqui, Mineirinho. tá? Difícil Nossa. encontrar um mineiro aqui nos Estados Unidos. A gente adora um queijinho, um pão de queijo, né? Nossa, eu amo, tá? Um pão de queijo mineiro. Nossa, eu amo melhor. também. Acho que a comida de Minas é É diferente. o melhor. A melhor de todas. Não, eu que sou capixaba, lá no Espírito Santo tem muito restaurante mineiro e, nossa, a gente adora. Eu já sou acostumada com mineiro, né? Guarapari. Sim, não, Guarapari. Guarapari Aqui é nos nossa Estados Unidos é praia. quase uma extensão de Minas, né? Valadares, nossa Deus, Guarapari já foi considerado patrimônio Valadares de não pertence Minas. mais ao Brasil, agora pertence aos Estados Unidos. Com certeza. Será que tem algum valadarense ainda lá, gente? Em Valadares? Eu acho que. Eu acho que Se são de tiver outra com a mala cidade. pronta, né? Com certeza, já tá com a mala pronta, acabou de chegar dos Estados Unidos. Voltou E agora. Lucas, você, como ele disse, gente, ele é de 2004. 4. Tá Que bom. humilhação. Ele é novo, como vocês podem ver. Sim, E aí você estudou então no Brasil, isso. você chegou a trabalhar lá em alguma coisa antes de vir pra cá ou não? Sim, eu trabalhei, comecei a trabalhar com 16 anos numa contabilidade. Comecei a trabalhar ali, fui aprendendo muita coisa, cresci naquela empresa e aí depois eu fui para uma oficina de mecânica. Trabalhei Olha. na oficina mecânica, eu trabalhei com vendas, depois eu trabalhei com marketing e aí que foi aprendendo mais sobre a internet. Ah. Foi aí que começou tudo, né? Sim. E você falou que você lá no Brasil também era do exército, né? Sim, quando eu fiz 18 anos, é obrigatório, você tem que... Está. Você tem que servir, né? E eu cheguei lá no tenente, o tenente, eu não quero servir não, ano que vem eu vou para os Estados Unidos e tal. Ele falou, não, eu quero que você seja meu braço direito. Aí o que aconteceu? Eu fui e virei monitor. Monitor era você é acima do soldado, você tem que organiza a tropa. Então, eu tenho até hoje um braçal, né? Eu acho que eu dei para meus pais lá na Austrália, né? Em breve a gente vai contar sobre isso. E eu tive que ficar por 1 ano lá. Foi uma fase bem corrida, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo o exército, às 4h30 da manhã, eu tinha que fazer o meu curso de técnico de informática à noite. Nossa. Então, era o exército de manhã, trabalhava o dia todo, às 6 horas, para chegar às 7 horas num curso. Então, assim, foi... Até 10 da noite. Até 10, não, 11h30 da noite. Tá doido? E eu voltava pra casa de bike, né? Então assim, foi uma correria danada, mas assim, eu realmente gosto mais dessa correria. Foi uma fase bem gostosa com meus amigos, né? Eu espero que eles estejam assistindo aqui o podcast, porque Boas lembranças, foi boas né? lembranças, com certeza. Então, só pra entender, quando você completou 18, você já tinha a pretensão de vir pra cá? Não, Aí já o tava- exército, você já tinha pensamentos já tava com e tal, pensamento com muito tempo planos. já. E aí o exército te deu uma atrasada, que O você se exército deu uma envolveu lá, mas foi bom porque, né? Também você teve a experiência. Porque quando você é chamado, a gente não pode tirar nada, não pode tirar passaporte, a gente não pode tirar Ah, é? eles Não sabia. bloqueiam. Se você não fazer o exército e você for chamado, Entendi. você tem obrigatório de fazer. Então, Entendi. eu tive que fazer. Foi uma fase gostosa, foi uma fase que eu aprendi muito. Né? Você Foi uma ficou fase- quantos anos lá?
Um ano, fiquei um ano. Fiquei de fevereiro até dezembro. Né? Foi praticamente 10 meses aí, né? Exatamente. Formei e foi uma fase bem gostosa depois no final, né? A gente atirou, foi uma fase que a gente corria na rua e a tropa tudo cantando, né? A gente chegava já na rua, o pessoal, lá na cidade, o pessoal gosta muito do tiro de guerra que a gente chama, né? Então quando a gente chegava na rua, o pessoal parava, as criancinhas tudo assistindo a gente. Era algo muito bacana, sabe? O exército é muito inspirador, né? Eu acho que todo inspirador. mundo passa por lá, tem experiências bem legais, marcantes. Então eu gostei, eu acho que tudo que Valeu a aconteceu experiência. valeu a pena. E a ideia de vir para os Estados Unidos, como que surgiu essa ideia de novo de querer voltar para o país de onde você nasceu? Então, veio desde cedo, veio bem de cedo, assim, meus pais sempre falavam que aqui era um lugar que era muito bom, né? Quando a gente foi pro Brasil, eu sempre escutava isso, nossa, os Estados Unidos era bom, e tal, e aquilo. Isso foi me dando um sentimento de ficar curioso, de como que é isso, porque eu não lembro de nada, mesmo que eu fiquei 3 isso que eu anos ia falar, aqui, você não teve, né? 3 anos eu não lembro de É nada. muito pequeno. Mesmo que eu tenha aqui meus primos, eu tenho aqui minha tia, eu não lembro de nada disso, né? Então eu fiquei muito curioso para saber como é a vida aqui nos Estados Unidos, então eu comecei a pesquisar vídeos, né? Então eu fiquei muito curioso, perguntava para o pessoal que mora aqui, cara, como é que é a sua experiência aí e tal, então isso foi me dando mais ainda aquele sentimento de vir, e foi daí que veio Foi a curiosidade. a curiosidade. Legal. E aí, depois desse exército, então, você se organizou para vir para cá? E você já tinha lugar para ficar? Como é Você que concluiu você seu tem? curso de técnico. É verdade, então eu concluí o curso e o exército na mesma semana. Olha. Eu formei, ao mesmo tempo que eu formei no exército, já estava a tropa formou, recebeu o diploma, eu também recebi o diploma do curso técnico de informática. Então foi duas formações ao mesmo tempo, sabe? Foi algo muito da hora. A minha avó, nossa tadinha, ela comprou os álbuns tudo, porque ela amou isso, sabe? E esse desejo de vir pra cá, né? E aí tava me organizando. Eu, meu pai, minha família já tava lá na Austrália, né? Então isso aí já é uma coisa que é pra trás, né? Antes mesmo de eu entrar no exército, os meus pais foram pra Austrália em 2022. Ah, entendi. Então, o que aconteceu? Meus pais decidiram ir e eu não quis. Eu não quis ir. Eu já estava Porque no seu fundinho lá, seu coração era os Estados Unidos. Era os Estados Unidos, né? E não só os Estados Unidos também, porque eu estava querendo muito formar no meu curso. Eu acabei de começar um curso, queria muito concluir. Então, eu abri mão do meu curso, de uma coisa que eu estava gostando, para ir para um outro país sem saber nada. Então, eu decidi formar primeiro. E eu acho que hoje em dia foi a melhor escolha que eu fiz. Melhor escolha. Com certeza. E agora você pode visitar seus pais na Austrália a passeio, né? Recentemente, foi, né? eu voltei da Austrália agora. Você passou Natal lá, Ano Novo, Passei o né? Natal, nossa, tava com E muita tinha saudade. quantos anos que você não via seu pai e sua mãe? 2 anos. Nossa, 2 anos. 2 anos, a saudade tava matando. No primeiro ano já tava matando a saudade, mas aí eu, com essa oportunidade que abriu, né, eu preferi com certeza ir lá ver minha mãe passar o Natal com eles. Eu acho que tem coisas que na vida que não tem preço. Não. E ter essa experiência com a nossa família é uma coisa que... E você tem, o Lucas tem um benefício assim, né? Um privilégio, é essa palavra que eu queria, um privilégio de poder ir e vir, que eu acho que é uma das coisas que mais dói aqui no imigrante, é estar aqui, é usufruir de tudo que os Estados Unidos nos proporciona, mas a gente fica aqui preso, sem poder. Isso pesa. Isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade. E eu entendo muito que, infelizmente, muitas pessoas passam por isso, né? Sobre essa coisa da imigração. Então, eu quero aproveitar ao máximo dessa oportunidade que eu tenho para eu poder visitar meus pais, visitar minha família. Né? Então, é isso, com certeza. Então, só pra gente entender a ordem cronológica aqui, seus pais foram para a Austrália em 2022 e em 2023 você veio pra cá? Não, em 2024. 2024. Então tem um recém-chegado aqui na América. Mas aqui, embora você tenha nascido aqui, não deixe de ser um imigrante, porque como ele falou, ele teve a vida dele toda nos Estados Unidos. Como foi essa volta pra cá? A vida dele no Brasil, né? Então não deixe de ser um imigrante nascido aqui. Porque aqui você teve que trabalhar igual todo imigrante, né, Lucas? Então conta pra gente
Como foi chegar aqui? Você já tinha o suporte da sua família aqui, né? Dos seus tios? Sim, eu já estava conversando bastante com meus tios, né? Minha tia, meu primo Christopher, foram as pessoas que mais me acolheu aqui e sou muito grato pela vida deles. E quando eu cheguei aqui, foi aquele choque, né? Cultural, tudo é novo. Então eu já estava meio perdido, cara, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou trabalhar? Aonde que eu vou trabalhar? Entende? Foi tudo... E em inglês, você já falava alguma coisa de inglês? Eu já não falava, só falava o básico. Sabe aquele básico mesmo? Nada. Só eu entendi. Hi, bye. Exatamente, é o hi e o bye. E acabou. Mas aí eu fui estudando aqui, eu fui escolher, né? Eu cheguei e comecei, a única oportunidade que veio foi aonde eu estou trabalhando hoje, que foi a plumeria. Né? Eu estou trabalhando como plumber, que é bombeiro hidráulico lá no Brasil. Explica um pouquinho pro pessoal o que é. E a minha família, né, meu tio Jackson, que está lá no Brasil hoje, ele trabalhava aqui como plumber. Então ele me ligou, falou, Lucas, faça isso, faça aquilo, me deu algumas dicas, né? E aí eu fui pegando essas dicas para aproveitar o máximo, para aprender o máximo. E quando você chega aqui, é qualquer coisa ou nada. É isso mesmo. Então eu peguei, estou me esforçando ainda, eu estou trabalhando lá na mesma área, e estou me esforçando para aprender mais ainda. Mas assim, o começo foi uma parada que realmente se choca. Porque tira a gente da nossa zona de conforto. Da nossa zona de conforto. Imagina a pessoa trabalhar, gostar de informática, estava no quartel, fazendo seu curso de informática, e vir pra cá ter que trabalhar como plumber. Nada a ver. Mas e essa expectativa sua que você tinha de Estados Unidos foi frustrada ou não quando você chegou aqui? Em relação ao país em si, não somente em trabalho, a vida do trabalho, mas a expectativa no geral. Você se surpreendeu ou você se frustrou depois que chegou aqui? Não, com certeza me surpreendi, né? Com certeza, porque se chega aqui é muito diferente do Brasil. Nossa, foi um choque quando eu cheguei aqui, eu lembro até hoje, fui no aeroporto e a minha tia estava com as malas, quando eu vi aquela rodovia, a rota, né, que... 5 faixas, né? Cara, foi aquele choque, Eu adoro isso. Eu vi assim, meu Deus, é muito diferente, Né? E aí, com certeza, e aí tipo, eu comecei a ver os preços, comecei a ver a vida aqui, como funciona, as escolas, o ônibus escolar, e aí aquela coisa de filme mesmo Sim, né? É o que me surpreendeu positivamente, com certeza. Mas você, como americano, né? Porque temos um americano sendo entrevistado aqui hoje. Você achou que isso foi uma vantagem pra você em relação ao trabalho? Não, com certeza não. Porque você sem a língua aqui, você sem a cultura, você é um imigrante. Você é um imigrante para todo mundo aqui. Eles olham para você, e ainda mais eu que trabalho numa empresa de brasileiros, tenho um preconceito muito grande por eu ser americano. Então você está vivendo um preconceito ao contrário aqui, o preconceito ao contrário, exatamente. É um preconceito ao contrário. Dos próprios brasileiros. Exatamente. Então você chega e você chega como americano aqui numa empresa, e todo mundo já chega e fala, o americano e tal, né? Então o que eles aproveitam? E coloca mais trabalho, já aproveita e já pega mais pesado com quem é americano. Entende? Por causa que os caras já estão há um bom tempo na empresa, e então eu tava aprendendo, né? E tem aquele negócio do ranço. Tem aquele ranço, aquele preconceito. O despeito. Uma inveja, né? Vou falar a verdade, porque o brasileiro aqui é complicado, ele não torce a favor do brasileiro, né? Ele quer sempre estar melhor do que você, você nunca pode estar melhor do que ele. Ao invés de, não, bacana, o menino já tem documento, né? Um monte de gente corre atrás aqui, mas enfim, né? É porque exatamente esse ponto aí da inveja. Isso é triste. Porque a pessoa já chega já olhando que o menino já chegou vencendo. Sim. Tipo, eles já olham dessa forma. Já ganhou e já tá querendo entrar na janela. E você tá aí na peleia igual todo mundo. Exatamente. Você só teve o privilégio de nascer aqui, mas a sua trajetória tá sendo igual a de qualquer outro imigrante. E a sozinho. diferença é que é o que você falou, você tem o documento, mas não domina fluentemente o idioma. Então não adianta, porque para você arrumar um trabalho numa área que não seja um subemprego, que é onde a maioria dos imigrantes trabalha, você tem que dominar o idioma que é o inglês. Então, esse rótulo que é privilegiado não é bem assim, e é isso que a gente quer deixar claro aqui. Por isso que a gente tem
um americano e imigrante, porque, né? Porque ele vive realmente é a vida de imigrante. Sim. Rapidinho, uma pausa no episódio pra dar um recadinho pra vocês. Se inscreve aqui no canal, dá um like no joinha, compartilha com aquele seu amigo que tá morando no exterior. E não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Então é um ponto que é muito bom falar, porque as pessoas acham que só por eu ser americano, principalmente o pessoal que é da minha cidade, o Lucas é americano, que já tá rico. É desse jeito que as pessoas olham. Mas não é assim. Você chega aqui sozinho, você chega aqui, é tudo novo, é tudo. Você tem que correr atrás mesmo. Você tem que lutar, não é fácil. Igual a todo mundo, né? Não tem. É igual todo mundo. Vocês, eu acredito que também foi a mesma trajetória, foi pior. Sim. Não tem esse, então. Eu sei que pra mim não está sendo fácil, mas está sendo muito mais fácil do que muitas pessoas que já estão aqui. Você chega na obra, você escuta tanta história dos imigrantes, sabe? Tipo de brasileiro que passou pelo deserto, assim, é uma história que é de filme, sabe? Situação de filme, assim, sabe? Quando eu cheguei aqui, isso foi uma coisa que me chocou muito, porque eu ouvia das meninas da faxina, quando iam trabalhar comigo, você veio por onde? Eu vim pelo deserto, fiquei 30 dias no deserto, fiquei 6 meses presa, eu falava, o quê? E eu falava, gente, isso é coisa de filme. É coisa de filme. E eu conheci as protagonistas desse filme da vida real, né? Muita coragem, eu falo, principalmente mulher. Eu também não, é o mesmo ponto que eu falo para meus pais, se eu não fosse americano, eu não estaria aqui, eu não viria dessa forma. Ou viria de visto, ou viria de outra forma, agora... Realmente, quem atravessa o deserto vem de coiote. É coisa de filme. Não apoiando, tá? Deixando claro aqui que a gente tá apoiando a questão de imigrar pela fronteira. Mas é uma realidade, é uma coisa que acontece todos os dias e que a gente ouve história, a gente conhece pessoas aqui que chegaram através da fronteira e, gente, é real e é muito difícil e eu falo, é muita coragem, né? E isso que é um ponto que as pessoas aproveitam muito, né? Principalmente pessoas de empresa aproveitam muito que a pessoa não tem um outro suporte pra montar em cima dessa pessoa. Sim. Então, porque você não tem saída. Se você não fazer isso aqui, então volta pro Brasil. Já chega e fala isso. E outro ponto também é, tipo, chega na fase do frio. Sempre você escuta, Brasil tá pior, né? Brasil tá pior, já chega aí. Então, assim, é um ponto que você começa a perceber que tem um preconceito, já tem um ponto assim, que eles aproveitam muito a humilhação que você falou, né? Exatamente. Simplesmente é muita coisa pra estar aqui que as pessoas não mostram isso na real. É o que eu falo. Todo mundo, eu ouço muito nas minhas redes sociais, como que eu faço pra ir embora? Como que eu faço pra isso aqui? As pessoas idealizam uma realidade aqui que na prática é totalmente diferente da teoria ou de que muitas pessoas mostram na internet. Sim. E os meus pais, a minha mãe, meu pai chegou pra mim, sentaram, Lucas, é isso mesmo que você quer? Não é desse jeito. Os meus pais conversaram sim comigo e falaram a verdade, foi isso que a gente passou, você quer viver isso mesmo? Tiveram uma conversa franca, né? Conversa. Quantos anos eles ficaram aqui nos Estados Unidos? Meus pais, nossa, foi uns 10 anos, acho que por aí. Nossa, foi muito tempo. Eu não sei, acho que minha mãe ficou menos, mas meu pai ficou mais. Então eles realmente tiveram um papo reto com você sobre o que era a vida nos Estados Unidos, o sonho americano, né? Sim. O que é o sonho americano? E é um sonho que é um preço que se paga muito grande. O sonho às vezes vira pesadelo pra nós. Exatamente. Mas, pra mim tá sendo tudo aprendizagem. Eu que sou novo, eu quero aproveitar ao máximo para correr atrás e aprender o máximo que for, né? É uma experiência aqui, é uma experiência ali, e eu quero somar tudo isso para virar um grande homem, virar uma pessoa melhor amanhã, e é isso que importa, né? Que legal. E falando agora do Lucas, influência, gente, porque para quem não sabe, ele tem a vida dele também nas redes sociais, bem movimentada, que ele mostra um pouco aqui da vida nos Estados Unidos, a realidade aqui. E como foi isso? Como começou essa vida aí de influência? Como que você conseguiu alcançar os seus 18 mil seguidores nas redes sociais? Então, isso foi lá de trás, né? Foi onde eu comecei, antes mesmo de eu trabalhar na oficina mecânica que eu tinha falado, eu tocava nas praças junto com meu colega Thiago, a gente tocava na praça, tocava na igreja. E eu queria muito colocar isso na internet, então eu postava, eu investi no microfone, investi numa coisinha para colocar o som do violão, investia e aí eu tinha um outro Instagram que eu publicava eu cantando, né? E foi aí que começou.
eu publicando no Instagram, depois publicava com meu irmão tocando no YouTube. Foi assim que começou. E não tava dando muita coisa, sabe? Aí chegou em 2023, onde que eu tava trabalhando na oficina mecânica, e eu tava trabalhando também mexendo com marketing digital, né? Tava editando vídeo para eles, ou publicava alguma coisa para eles. E aí veio o desejo de fazer vídeo de motivação. Eu tava uma pessoa muito motivada, né? Chegava no exército, tava todo sério, então eu tava com aquele desejo de fazer vídeos de motivação pessoal. Vencer, vencer, vencer. Vencer, aí eu fazia uns cortes do Rock Balboa e publicava e colocava umas frases bem motivacional. E a galera gosta muito, né, desse tipo de conteúdo. Assim. E aí eu tinha uma marca, né? Eu tinha até um bonequinho que eu fazia, mas esse não deu muito também andamento. E aí depois fui pra uma fase que tava dando muito sucesso, tava sendo muito sucesso no Brasil, que era de React. Grava esses reacts com uma cara bem engraçadinha, né? React, pra quem não sabe, é reação, tá, gente? Só pra dizer aqui porque... Mas aquelas reações que o pessoal colocava uns filtros no rosto, né? Então eu editava e fazia, eu fiz mais de 20 vídeos, 30 vídeos mais ou menos, e um deu certo. Deu certo, bateu 30 mil, aí eu fiquei mais motivado ainda pra fazer. E aí veio aquele desejo de vir para os Estados Unidos. E agora? Será mesmo que eu continuo com a internet? Será que eu continuo mesmo com isso? E como eu estava também estudando no curso técnico de informática, eu tinha muito contato com algumas pessoas também que mexiam com marketing. Sim. Então, por exemplo, o meu professor ele já vendia produtos, editava vídeo, então eu conversava muito com ele. Né? O professor Fernando, se ele estiver assistindo aí, né? Então ele foi um professor que me ajudou muito nessa etapa. Legal. E aí, eu antes de vir pra cá, eu gravei meu primeiro vídeo. Se você for no Instagram, lá embaixo do meu primeiro vídeo, tá lá últimos dias no Brasil antes de vir para os Estados Unidos. E aí foi onde começou. A galera curte muito, né, esse tipo de conteúdo. Mas teve muitos comentários positivos da minha família, pô, Lucas, vamos tal, mas também teve muito comentário, vai lá sofrer nos Estados Unidos. Vai lá trabalhar subemprego. Vai trabalhar subemprego, vai lá ser escravo de americano. Criticar é fácil. Normalmente quem critica aqui quer vir, mas não tem coragem, né? Nem disposição, porque aqui realmente você tem que ter disposição, tá? Exatamente, e aí foi aí que começou. E hoje seu conteúdo é sobre isso, você fala sobre a sua vida aqui, você mostra lugares. A gente vai deixar o Instagram do Lucas aqui embaixo. Pra vocês seguirem ele. Ele também tem um canal no YouTube. Isso, em breve eu vou trazer vídeo longo lá. É porque eu comecei com vídeo curto e aí eu tô crescendo bastante com vídeo curto, mas em breve também eu vou trazer vídeo longo, mostrando um pouquinho de Nova York e mostrando um pouquinho da minha vida aqui. Né? E começou mesmo a dar certo foi a partir de Nova York, né? Quando eu comecei a gravar em Nova York, e aí... Não, e o Lucas tem pouco tempo aqui, ele já tem, assim, um network bem legal aqui na comunidade, né? Com os influencers daqui. Isso é uma coisa que... Já tá fechando parceria, né, amor? Fechando parceria com algumas lojas, isso é muito bacana, né? Mas igual você falou, né? Crescendo, né? É isso aí, correndo atrás, né? Correndo atrás. Porque o negócio é o seguinte, sai cedo, embaixo de neve, de menos 20 graus, trabalha no pesado, chega em casa, vai editar vídeo, vai estudar. Vai andar em Nova York pra mostrar as coisas daqui, então assim, tem uma dedicação por trás que as pessoas... Toda uma dedicação. As pessoas não veem isso, né? Não veem, mas agora tá colhendo fruto, porque fecha uma parceria, é dinheiro, é um extra, é daqui a pouco o imigrante deixando um trabalho pesado pra fazer um trabalho mais leve e que gosta, né? Por isso a importância também quando a gente pede que curtam, comentem, deixem o like lá. É justamente para valorizar o tempo, né? O trabalho que a pessoa tem de mostrar o conteúdo que é para vocês. Igual aqui o ImigraCast, o nosso desejo é levar informação para quem tem o desejo de vir, para quem tem curiosidade. Sim. E é isso que ele mostra nas redes sociais dele. Sim, e uma coisa que eu queria até falar para vocês é que eu queria gravar no meu trabalho e quase deu um problema. Eu fiz um vídeo falando sobre a montagem de uma dishwasher, né, que são aquelas lava-louças, né, e deu problema. O meu vídeo, na época, os meus vídeos estavam caindo muito pro pessoal que mora aqui também. Sim, sim. E o meu vídeo caiu pro meu encarregado. Ixi. Então, no dia que postei e ele viu, ele me ligou pra eu ir lá onde ele tava e falou: Lucas, você grava os vídeos bem, né? Então pra mim foi tipo, deu ruim. Ele falou, ó, melhor você não gravar. Ele falou até tranquilo comigo, é melhor você não gravar, isso pode te dar problema. Então, por isso que o pessoal aí que pede pra eu mostrar um pouco do meu trabalho, é por causa disso, deu problema e
eu não gravo mais o meu trabalho, né? Eu acho até bom Sim, separar sim. um pouco isso, né? Sim, Mas é por isso. E aqui nos Estados Unidos tem isso também muito forte, que a gente tem que tomar cuidado onde a gente filma. Por exemplo, eu que cuido de crianças, eu não posso postar imagem das minhas crianças sem autorização dos pais. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente, porque é um país diferente, né? Que tudo pode, igual no Brasil, porque o brasileiro tem essa mentalidade de tudo pode. Pô, Né? tudo pode. E às vezes a gente faz realmente sem maldade, igual no outro episódio que a gente falou da menina que comeu a pipoca da casa da família. Sim. A gente tem que ter esse Se cuidado. você não viu, sabe? volta aí no nosso canal. Volta aí no episódio, primeiro episódio do ano que a gente pipoca. fala da menina da pipoca, então é bom como um alerta para as pessoas que estão em casa que a gente tem que, né? Ter atenção e também tomar cuidado, porque ainda mais em imagem de criança, nossa, isso pode dar um problema gigantesco, né? É bem delicado mesmo. Então, quando você vê que o coleguinha não tá postando, né? Porque ele não quer, né? Com É certeza, uma eu queria vontade de muito. mostrar. Eu queria muito mostrar um pouco do meu trabalho, porque é o que mais a gente vive aqui nos Estados Unidos, trabalhando. Então seria muito bom mostrar a minha rotina trabalhando, é um desejo que eu queria muito, né? Mas, igual você falou, é uma luta, é uma constância. Então eu trabalho desde de manhã cedo até um horário, aí depois estudo o inglês e depois eu edito o meu próprio vídeo para postar de manhã cedo. Sim. E às vezes, isso aqui até é escondido pra falar, eu postava meus vídeos dentro do banheiro. Sério? Ué, mas já tá prontinho lá, você foi fazer um xixi, exatamente. O famoso que vê close não vê corre. Eu deixava no rascunho do Instagram pra postar. Então, né? Mas é aquilo, quem quer dá um jeito. Aí vem imigrante reclamar comigo, não consigo sair da faxina, não consigo sair daquilo. Não corre atrás. Tem que correr atrás. Cansado todo mundo tá, gente. Chegou, tá todo mundo morto. Pra ter resultado tem que ter dedicação de alguma forma, porque nada Se você tá cansado, vai cansado. Se você tá frio, vai. Você tem que sair no frio, você tem que sair. Então, faz Esse é um com ponto você. que você tá falando aí, que, por exemplo, no final de semana, às vezes eu nem fico muito com a minha família. Sim. Porque eu tô gravando vídeo. Eu aproveito o final de semana no máximo pra gravar, pra ir em Nova York, pra ir em qualquer lugar que eu sei que vai dar um bom resultado. Então eu vou mesmo, sabe? Então, tipo, eu quero aproveitar o máximo da minha idade agora, correr atrás, eu tenho energia. Depois dos 30, olha, eu não queria te desanimar não, mas depois dos 30... Não, uma mudada não, tem que correr atrás mesmo. E é por isso, sabe, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto demais de gravar, gosto demais de ir em Nova York, de andar com a galera, né? Eu gravo com meus amigos aí, o Lopes na Gringa, então assim, é muito bacana ter esse networking, né? Igual você falou, o poder do networking aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito boa pra gente. Em qualquer lugar, eu acho que é muito importante a gente ter essa troca, você apoiar o trabalho do outro, né? Você ir num evento, o fato de você estar indicando ali, gente, olha, é muito bacana isso. Realmente levantar o outro. E não... Porque tem espaço pra todo mundo, gente. Tem espaço pra todo mundo, então... Tem vários podcasts de imigrante aqui. Exatamente. A gente tá aí, tá? E falando disso, Lucas, é um desejo seu, então, trabalhar só com a internet? Com certeza, é uma coisa que... Quem faz isso, sonho, né? É um sonho, com certeza seria um privilégio viver disso. Quais são os seus planos pro futuro, assim? Você já tem eu tenho um sonho muito grande de empreender aqui. Aqui nos Estados Unidos. Sonho de empreender. Porque seus pais estão na Austrália, né? Você não pensou em ir pra lá? Isso é um ponto. Por que não Austrália e sim Estados Unidos? Tá, vamos lá, né? Sobre essa parte. As pessoas lá no Brasil me perguntam até hoje, por que você não foi pra Austrália? O pessoal da minha igreja, o pessoal do meu curso. Lucas, você nunca falou nada, por que você nunca foi pra Austrália? Então, rapaziada, eu tava estudando no curso técnico de informática e fazendo o meu exército, né? E eu, na época que meus pais foram, não tava nada de exército, só tava o meu curso. E eu queria muito formar nesse curso, eu tava gostando muito de ter esse estudo, estudar e esse conhecimento. Beleza, meus pais decidiram ir, né? Meus pais não estavam vivendo a melhor fase, então eu entendo por que eles escolheram ir, mas eu não queria ir. Sabe, eu não queria abrir mão dos meus estudos para poder ir para um país que eu não sei nem como vai ser, nem sei se eu vou poder estudar lá. Não sei nem como funciona tudo, então eu não queria abrir mão de tudo isso. Então eu fiquei com a minha avó, minha dona Geralda, né? Dona Geralda. Dona Geralda. Eu amo demais, minha avó me liga todo dia. E eu amo minha avó.
E a dona Geralda ficou comigo por um ano. E eu quero muito fazer uma surpresa pra ela, né? Vai ser uma surpresa. Você já está com Já estraguei a surpresa. Não, Deixa A minha avó me acolheu, me deixou um ano lá na casa dela. E aí, depois desse um ano, eu fui para os Estados Unidos. Foi aí que eu decidi ir para os Estados Unidos. E nesse um ano, né, eu já estava estudando tudo sobre os Estados Unidos. Pesquisando, vendo como que vai ser, como vai ser o trabalho, qual que é a cidade que eu vou. Então eu estava muito curioso para saber. E eu não queria ir para a Austrália. E recentemente você foi lá visitar seus pais, que tinha 2 anos que você não via. E como que foi? Você chegou lá e conheceu a Austrália, não mexeu com você? Você não pensou assim, podia vir pra cá, podia ficar aqui? Ainda não. Ou no futuro, talvez. E como é que foi esse encontro? E temos outro detalhe, podemos falar aqui que você conheceu sua irmã aqui, uma irmã que você não conhecia. Pode falar, minha irmã. Gente, esse menino, ele é novo, mas parece que já tem 84 anos, de tanta história que ele tem, de tanto talento que ele tem, de tanta coisa que ele faz. E ele chegou aqui, ele conheceu uma irmã que ele não conhecia. Eu não sabia que ela existia, então ela que me procurou, né? A Poliana. Cara, casos de família, né? A Poliana, ela é por parte de pai e foi um prazer conhecer ela, sabe? Acho que ela é eu tenho certeza que foi uma bênção de Deus para nossas vidas. E ela foi na Austrália com você, né? Foi na Austrália com a gente, conheceu o Daddy pessoalmente, o Daddy é meu pai, né? Eu só chamo o Daddy de Daddy, então, né? Foi a única coisa que eu peguei daqui. Foi a única coisa que eu peguei daqui, foi o Daddy. Eu e meu irmão, a gente só chama o Daddy de Daddy. Que legal, sim. Daddy de Daddy, né? Meu pai de Daddy. Então, foi muito bom ela ter conhecido ele. Porque a gente não acha que ele é o nome do teu pai. Daddy é papai aqui, né? Então foi a única coisa que eu peguei daqui dos Estados Unidos e foi muito bom ela ter conhecido o Daddy pessoalmente. Esse momento na Austrália foi assim. Foi essencial. Gigante foi essencial pra você, né? gente. Mas igual você tava perguntando, se depois que eu fui lá, será que mexeu comigo? Pra te falar a verdade, não. Pra te falar a verdade, não. A Austrália é um país lindo para turismo, então se você que está assistindo aí, tá querendo ir para um país, não sabe qual ir, vai para a Austrália que vocês vão adorar. Para turismo ela é muito lindo, você gasta muito pouco dinheiro se você souber. Nossa, o clima do Brasil, clima mesmo do Brasil, as praias, a Bondi, meu Deus do céu, eu fui lá quase todo dia praticamente. Lindo, né? Nossa, só de lembrar eu já me arrepio, muito lindo mesmo. Para turismo sim, mas para morar não me chama atenção, entende? Eu prefiro muito mais aqui os Estados Unidos, ainda mais hoje que eu gravo vídeo, não vale a pena pra mim, sabe? O network que eu tenho hoje, você, sabe? Então assim, pra mim não compensa. E eu prefiro muito mais aqui a América, poder montar a minha vida aqui, construir a minha vida aqui, do que lá na Austrália. E o que você falaria então, pra gente estar encerrando aqui o nosso bate-papo, pra quem quer vir para os Estados Unidos, quem deseja migrar, principalmente jovens como você, o que você aconselharia? Olha, eu acho que principalmente para os jovens, vou falar primeiro para os jovens, depois porque eu sou jovem, né? Então eu acho que ter força de vontade, abrir mão de tudo e buscar, ter força, garra, energia e buscar aquilo que você sonha, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Então o que eu fiz foi isso, eu abri mão de muita coisa lá no Brasil que eu poderia fazer. Eu fiz o Enem também lá no Brasil, então eu abri mão de estudar lá para vir para cá. Então se você tem essa oportunidade, abraça essa oportunidade, porque aqui é o país da oportunidade. Todo mundo fala isso, mas é verdade. Não é um clichê. Não é clichê. Aqui você realmente pode conquistar o que você quer. Então, se você tem força de garra, né, você tem humildade, não, isso aí com certeza. Se você tem humildade para aprender, se você tem humildade para crescer, não tem coisa que pare. Não tem coisa que pare. E para geral, o pessoal que, é só ter força de vontade, buscar, sabe? Se programar, porque não vem aqui só vou ir. Também não é assim. Mas tem um monte de gente que faz isso. Faz isso, eu sei. Um monte de gente. Não pode fazer isso não, gente. Vocês não sabem, é tudo novo aqui. Então, ao mesmo tempo que você pode, ter oportunidade, ao mesmo tempo que você pode... Entende? Então, assim, ter força de vontade, correr atrás, abrir mão de qualquer... muita coisa a gente vai ter que abrir mão na vida. Então, assim, aqui nos Estados Unidos não é diferente. E
E eu espero muito que dê certo, sabe? Aqui nos Estados Unidos é o país da oportunidade. E é isso, abraça a oportunidade de qualquer forma, sabe? Se você tem garra, ó, se for pra não dormir no dia, se for pra trabalhar a noite inteira, faça isso, porque o império que você vai construir lá pra frente é uma coisa que vai valer a pena, né? vai valer a pena. Exatamente isso. Muito bom, É muito bacana essa participação com a gente. Eu espero que eu tenha, né, ter falado tranquilamente, porque realmente é a primeira vez que eu vou num podcast. Olha que privilégio, gente. É um privilégio meu, né? Eu acho que assim, eu fiquei muito feliz com o convite da Ana. Muito obrigado, Joana, muito obrigado. Porque realmente é uma oportunidade muito Quando grande. ele ficar famoso, ele vai lembrar da gente, vai falar, ó, fui lá no podcast A gente vai crescer junto, com certeza. Amém, isso daí, ó, arrasou, muito obrigada. Olha, a gente tem um bate-volta aqui. Eu não até esqueci do bate-volta. Vamos assim, bate-volta, vamos lá. A gente só fala na hora mesmo pra pessoa ser pega desprevenida. O nosso bate-volta é aquele quadrinho assim, ó, eu falo uma palavra, você responde com outra palavra. O que essa palavra significa pra você, sabe? Bacana, você. Quer começar, Ana? Vamos Então, lá. a minha palavra, hein? A gente costuma falar as mesmas, né? Porque basicamente assim, mas vamos começar pela parte que tocou, assim, eu acho, muito nessa história do Lucas hoje, família, né? Minha família é tudo, né? Minha família é tudo pra mim. Tudo. Tudo, acima de tudo é Deus e família. Uma palavra então é tudo, né? Tudo. Uma palavra. É tudo, uma palavra. Porque se eu falar mesmo da minha família, eu vou fazer uma reação. Outro podcast, toda a vida falando, porque família é família, né, gente? E internet? Internet é uma oportunidade. Eu tô abraçando essa oportunidade. É claro que a internet pode acontecer de tudo, mas eu vejo como uma oportunidade. E juventude? A juventude está sendo... Eu acho que eu tô tendo muita coragem nessa juventude. Coragem, legal. Porque realmente eu ter eu não tô... Realmente não tô vivendo aqui. Sim. Vivendo assim, igual hoje em dia o pessoal fala. Curtindo. Juventude, né? Eu não tô curtindo. Eu tô tendo um foco pro meu futuro. Então realmente eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô tendo a minha cabeça e minha mente para coisas melhores para minha família, coisas melhores para mim no futuro, para construir a minha família futura. Sim, então eu acho que é essa palavra. Maturidade na juventude. Legal. É isso aí. Muito bom. Que bom, né? Porque isso é raridade hoje em dia. Tem, mas é tão novo e tão maduro. Com certeza. E um sonho. Uou! Uma palavra, hein? Um sonho. Pegou pesado, né, Fran? Um sonho é conforto. Conforto. Aí. Eu acho que conforto não pra mim. Eu acho que conforto pros meus pais. Pra quem nos rodeia, quem a gente ama, né? Eu achei até que você ia responder empreender, porque quando fala. Sim, mas eu acho que meu maior sonho é poder dar o conforto pros meus Mas ele pais. empreendendo, tendo sucesso, Ele tem conforto. Um conforto. Então assim, eu não falo paz, porque paz de espírito a gente tem com Deus. Mas eu acho que conforto é o que a gente corre atrás aqui no mundo, né? Exatamente, então concordo plenamente. Muito bom, fechou com chave de ouro. Última palavra. Vamos lá. O que mais? Imigração, Lucas. Imigração? Essa eu acho que eu dou coragem. Essa eu dou coragem, porque realmente quem é imigrante é um corajoso, é um vitorioso. Sim. Então eu acho que essa palavra, coragem. Coragem. Então brinde a nossa coragem. A canequinha do ImigraCast. Get the job done. Obrigada pra você. Adoramos ter você aqui conosco. Prazer foi meu, gente, de verdade. Se precisarem, só me chamar de uma vez aí. Em breve a gente pode até cantar uma musiquinha aqui, quem sabe? Não, vai bem, tá, gente? Já tem Não, eu não violão. Como foi o violão aqui, não aparece comigo. Vamos lá, eu vou dar uma palhinha pra ele. Beijo, até o próximo. Beijo vocês. Deixa eu ver. Get the job done.